O Elon Musk, ele se tornou o primeiro trilionário da história humana. Trilionário. Foi numa Square, iluminavam a Broadway com foguetes da SpaceX. Tinha uma multidão que se formou em volta da sede da Nasdaq. E lá dentro, sob aplausos da... E foi naquele momento, ao som daquele sininho, que a maior empresa privada do mundo deixou de ser privada. As ações da SpaceX começaram a ser negociadas na bolsa pela primeira vez. O preço de oferta era $135, a ação abriu a $150. Foi o maior IPO da história, mais que o dobro do recorde anterior, que era da Saudi Aramco em 2019. A SpaceX, naquele dia, valia $2 trilhões da história dos Estados Unidos. É exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Porque o que aconteceu no dia 12 de junho, na Nasdaq, não foi um IPO normal, muito simples. Deixa o like aqui no vídeo e confere se você já é inscrito aqui no canal. Eu vi muita gente dizendo que é porque isso é muito importante para você não perder nenhum vídeo por aqui. E bom, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou te contar a história do mundo. Segundo, eu vou te mostrar o que essa empresa virou hoje, em 2026, no dia que ela abriu capital. Terceiro, vamos falar sobre o que tudo isso significa para você. E acredite se quiser, você pode estar... já aconteceu na história? Eu preciso te levar para outubro de 2000. A gente tá em Sydney, então, nesse momento, na Austrália, andando lá, todo vapor, e tem um cara de 29 anos, magrinho, com cabelo meio desalinhado, $milhões naquela transação. E pra você ter ideia, em dinheiro de hoje, isso é mais ou menos $320 milhões, $1 bilhão. E aí veio a pergunta: o que esse cara de 31 anos, recém-demitido, vai fazer com $180 milhões? Bom, a maioria das maluca. Por que ninguém tava indo para Marte? Em 1969, o homem foi para a Lua. Era óbvio que o próximo passo era Marte, mas em 30 anos, ninguém tinha levado isso. E um pouco absurda também. Era comprar um foguete russo, Marte, uma pequena estufa e mostrar para o mundo que era possível plantar vida nesse planeta todo a ver. Como que isso é um negócio? E ele disse, nunca foi para ser um negócio. E para entender o Elon Musk de hoje, você precisa entender uma coisa. Ele nunca, em momento nenhum, dos últimos 25 anos, fez nada pelos... Tinham que se desmilitarizar. E eles tinham milhares de mísseis que estavam parados, que eram inúteis, juntando um foguete pronto para colocar em órbita. Ele levou 3 viagens para a Rússia ao longo de mais de um ano, tá? No meio do Pacífico, que fazia parte das Ilhas Marshall. Pra vocês terem uma ideia do quão louco foi esse lançamento, ela era uma ilha tão remota, deve ter ficado destroçada. Eram anos de trabalho, indo pro lixo, mas o Elon Musk falou pra equipe, novo. Um ano depois, em março de 2007, segundo lançamento, 1 minuto de voo, começou a dar uma balançada, aí o motor desligou, antes do possível fiasco que seria mais um lançamento. De a 4ª tentativa. Aí o foguete subiu mais, os 2 estágios se separaram e pela primeira vez na história da humanidade, não pela NASA, não pelos russos, mas por uma empresa, a órbita da Terra. A SpaceX tinha conseguido. E 3 meses depois, assinou um contrato com a SpaceX de $1,6 bilhão para lançou o Falcon 9, Falcon 9, um foguete 2 vezes maior e 10 vezes mais. O mundo achava impossível. Pra você entender, desde que o ser humano começou a lançar o foguete, notável, você gastava centenas de milhões de dólares para construir um foguete gigante, você lançava ele pro espaço, motores e toda a estrutura, caía no oceano, destruído. Era como se você comprasse um avião de $200 milhões, fizesse um voo e jogasse o avião no lixo. E se desse... E aí, em dezembro de 2015, a SpaceX fez o que ninguém na história tinha conseguido fazer. Ele aterrissou volta na Terra. Ele pousou de pé, inteirinho, pronto para voar de novo. Pra você ter dimensão do que é isso, aterrissar um foguete de volta é a maior feita do país, nem outro governo do mundo conseguiu fazer isso até hoje. É por isso que 90% de tudo que vai para o espaço, todo satélite, toda carga, todo astronauta, é qualquer lugar do mundo. E aí os números começaram a acelerar. O Starlink passou de 60 mil para 1 milhão de assinantes em 2022, para 3 milhões de assinantes em 2020, para lançar mais foguetes no ano do que todos os outros países do mundo combinados. Em 2024, um cara que modelou um foguete inteiro no Excel dentro de um avião e que fez do zero os próprios foguetes. Esse é o cara que tocou o sino na Nasdaq algumas semanas atrás. O problema é que a SpaceX que tocou o sino na Nasdaq não é mais a SpaceX. O que a SpaceX vende? O que você vai me responder? Provavelmente você vai... São 3 empresas empilhadas uma em cima da outra e o negócio de foguetes que dá nome para a empresa, que é o que aparece. Deixa eu explicar de uma forma bem simples como essa empresa ganha dinheiro hoje. O primeiro negócio realmente são os foguetes, é o que todo mundo conhece. O que é a xAI? Ela é a empresa de inteligência artificial do Musk. Ela é dona do Grok e também é dona do X, também conhecido como Twitter. Como que tá a X? Eu tô falando que ela gasta por mês. Em 2025, todos os 11 para o Musk admitiu publicamente no X que a empresa precisa ser reconstruída do zero. Você ter dimensão do quão estranho, fatura $20 bilhões por ano e vale 850 bilhões. Ou seja, o mercado paga 42 vezes a receita anual dela, fatura 1 bilhão por ano. E ela foi precificada em 250 bilhões, múltiplo de. O investidor olha e pensa que, poxa, beleza, pode ser. O problema é quando você soma todas as histórias juntas, porque elas são matematicamente impossíveis. Porque
todas prometem uma bolo, e o bolo não cresce na velocidade que todo mundo promete. Segundo Damodaran, o resultado é sempre o mesmo. O setor inteiro fica coletivamente supervalorizado. Alguns sobrevivem, a maioria não. E quando vem a correncial, a história ela é linda, ela é inspiradora, mas os números eles te dizem outra coisa. Um prejuízo de 5 bilhões por ano, se os números não acompanham, alguém vai pagar a conta. E sabe o que é o mais interessante? Essa história que eu tô te contando não é um achismo meu. Tá tudo escrito pro órgão regulador americano antes de abrir capital. Quando uma empresa abre capital nos Estados Unidos, ela é obrigada a entregar um documento no mercado. E esse documento, ele se chama S1. Ele é o prospecto, é onde a empresa conta tudo, quanto ganha, quanto perde. Se chama SpaceX e o fundador se chama Elon Musk. Aí eu preciso ser honesto. Duvidado Elon Musk nos últimos 20 anos se provou um dos piores negócios da história. 4,2% de free float, regras rígidas e números não mentem. Quando a história é linda e os números não fecham, você precisa decidir em qual dos dois você confia mais. O Ford ser também, mas no dia em que a empresa abre capital na bolsa, todas essas revoluções viram papel para ser comprado e vendido. E quando ele vira papel, ele entra não é a lógica da admiração, não é a lógica do sonho, é a lógica do preço, do múltiplo, da oferta e da demanda. E isso tudo precisa ser levado em consideração antes de você tomar ação ou não, mas se eu puder te dar um conselho, seria esse. Separa a sua admiração pela empresa da decisão de comprar a ação dela. São duas decisões diferentes. Você pode amar a SpaceX e comprar. As duas coisas podem coexistir. Turma, deixa nos comentários se vocês estão otimistas com a SpaceX. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau.